uma contadora de histórias. Nada poderia definir tão bem a nossa convidada de hoje. Escritora, fotógrafa, casada com um dos maiores escritores brasileiros do século XX, sua vida é um exemplo de luta pelo amor, pela liberdade e felicidade. Com vocês, Zélia Gattai. A minha época de menina no Rio de Janeiro, até os 10, 12 anos. Depois aqui na Bahia ainda continuou um pouco, mamãe fazia fotografia. Ela tinha laboratório que ela pegou um banheirinho que tinha no apartamento, ajeitou, virou laboratório e tal, e era ótimo. Isso aqui foi a grande coisa da vida da gente, é que a gente sempre participou de tudo. Então ia lá olhar como é que a mamãe estava fazendo, o que ela estava revelando. Todo mundo dava opinião e ela publicava e ela fazia coisas. E de repente, em função das fotografias que eram registravam muito um dia a dia, digamos, pouco comum, um dia a dia de convívio com pessoas importantes, etc. Ela começou a ser solicitada junto com as fotografias, escrever alguma coisa a respeito daquilo que ela tinha registrado. Zélia é uma pessoa dotada, né? Que, por exemplo, furou a orelha com 82 anos, fez uma operação de apêndice aos 83. Quer dizer, coisa que você faz em jovem, ela faz já madura, né? Escreve com 63. Tudo dela é fora da época, ela é um espírito jovial. Esse espírito jovial a gente vai ficar conhecendo aqui através dessa entrevista. Boa noite, Zélia, é um prazer enorme ter aqui no Gente.com. Prazer é meu e estou inteiramente de acordo com você quando me apresenta como uma contadora de histórias, porque eu creio que é isso que eu sou. Essa contadora de histórias, eu acho que remonta justamente à sua infância também, de tanto ouvir o seu avô, o seu pai. Eu queria que você contasse um pouco sobre isso pra gente. Pois é, eu nasci há muitos anos, mas tantos, que para evitar que se faça cálculos, eu vou dizer que eu já completei 85 anos. E no meu tempo, o grande divertimento das crianças era ouvir histórias. Porque não havia televisão, não havia rádio, o cinema era mudo, a gente ia uma vez por semana, matinê, e não tinha mais nada disso. Então era ouvir histórias. À noite nos reuníamos em torno de meus pais, que felizmente sabiam contar histórias lindas. Eu sou a quinta filha dos irmãos, e as minhas irmãs mais velhas também eram boas em contar histórias. Eu me habituei, adoro contar. E que histórias eram essas, Zélia? As mais diferentes. Meu pai, por exemplo, que era italiano, ele só contava história em italiano, porque matava 2 coelhos com um tiro só. Ele ensinava a gente, habituava o nosso ouvido à língua italiana, tanto é que para mim hoje o italiano é como se fosse minha segunda língua, embora eu não pratique, não fale, mas eu leio e na hora de necessidade eu posso falar e entendo tudo. Mas tudo foi de tanto ouvir contar histórias mirabolescas. Eu queria que você contasse um pouco dessas histórias para a gente também, porque dessas histórias também nós sabemos que alguns livros já foram gerados a partir daí. Né? O seu livro anterior a esse que você já acabou de lançar, que é Códigos de Família, que está aqui, a gente vai mostrar daqui a pouquinho, Códigos de Família, o anterior Cidade de Roma, que dava nome ao navio, que os seus ascendentes vieram para cá. Todos, e essa era uma das histórias exatamente. Contadas lá também. Né? Pois é. Dessas histórias, então, o que mais te impressionava? Me impressionou muito a história, exatamente a história verdadeira da vinda da família de meu pai para o Brasil. Uma família grande, pai, mãe, 6 filhos, crianças, né? Que vieram numa aventura incrível, porque foi no fim do século
Vieram fazer uma experiência. Meu avô era anarquista, mas desses sonhadores, utopistas. Ele achava que podia reformar o mundo, né? Acabar com as leis, com o dinheiro, a liberdade mais absoluta. E ele se engajou com um grupo grande de mais de 100 pessoas que vieram fundar essa colônia no Paraná, que era a colônia Sicília. Isso já é um fato histórico. As terras foram doadas por D. Pedro II, por intermédio de Carlos Gomes, que vivia na Itália. Mas só que quando eles vieram, a monarquia já tinha caído, já havia a república. Mas assim mesmo eles aventuraram e acabaram se convencendo que era uma coisa impossível, não é? Foi então assim que a família se mudou para São Paulo? Meu pai, eu não digo meus pais, porque minha mãe já é uma história inteiramente diferente. Meu pai era florentino, minha mãe era vêneta. E a família de minha mãe veio contratada para trabalhar numa fazenda de café em São Paulo. Mas era para substituir a mão escrava, porque tinha acabado até a escravidão e eles estavam contratando homens fortes e capazes, né, de trabalhar duro. E os italianos eram muito cobiçados e foram